E aí o Zubeldia falou na entrevista coletiva, ele falou a seguinte frase, abre aspas para o Zubeldia, tá na sua tela aí. Nós levamos o nosso tempo para não prejudicar o crescimento deles, porque sentimos que se subíssemos em setembro, poderíamos prejudicar o seu desenvolvimento. Quando você sobe um jovem e quer baixá-lo para o jogo, para que jogue no sub-20, isso não acontece, porque o treinador quer colocar os jogadores que treinam. Isso no sub-20, né? Então, na hora de subir os jogadores, temos que ter muito cuidado e não prejudicar o crescimento do jogador. Casão, bola tá com você. Acho que você pode falar muitas coisas, sobretudo do ponto de vista técnico do Rian Francisco, e também sobre esse negócio, subir, não subir, subir devagar, subir com pressa, o que fazer, enfim, bom dia. Aldo, todos estão assistindo a gente aqui. Eu acho o seguinte, a situação do Rian Francisco, na minha visão, é o seguinte, ele, para mim, tem que ser o reserva imediato do ataque, do Luciano ou do Caleri. Não é pular etapa, é chegada. Você está vendo chegar um garoto da base, né, com todos aqueles detalhes que o Arnaldo falou que é real, finalização acima da média para a idade, posicionamento, consegue ver os espaços para entrar, para finalizar, e a frieza da finalização. Então isso é raro no jogador jovem, né? Um jogador bem jovem como ele. Quando eu subi do Corinthians, quando eu voltei da Caldense para o Corinthians, mas quando eu subi com 16 anos, naquela época era difícil subir, porque todos os grandes jogadores jogavam aqui. Então o time do Corinthians, todo mundo, Flamengo, Santos, né? Os principais jogadores do Brasil jogavam aqui. E eu subi junto com 5 jogadores, que eram mais velhos do que eu tinha 16 anos. E me levaram para treinar com o profissional exatamente por ter a finalização mais precisa do que era normal para um garoto de 16 anos. E eu vejo ele dessa maneira, o Rian. Então eu não vejo esse negócio de etapa, calma, vamos ver. Não, o garoto foi o artilheiro da Copinha. Foi o melhor jogador da Copinha. Fez aqueles 2 gols com a cavadinha. Entrou ontem, 10 minutos, 15 minutos, fez o gol da vitória contra a Portuguesa. Se você não começar a dar a oportunidade para ele, essa empolgação, esse entusiasmo baixa, né? E não tem que baixar. Você tem que aproveitar isso para levar o garoto cada vez mais e fazer uma evolução até mais rápida. Porque nesse momento ele está com a torcida, ele é o xodó da torcida, xodó da imprensa, né? Então, cara, aproveita esse embalo, começa a levá-lo no banco o tempo todo, toda vez, todos os jogos no banco. Se jogar o time reserva, ele tem que ser titular, ele não pode ser reserva do reserva. É um garoto que está subindo e bem. Então você tem que dar minutos para ele, você tem que dar rodagem para ele, você tem que dar experiência para ele. E a experiência é jogando, sabe? Jogar contra zagueiros mais rodados, mais velhos, cara que já jogou contra um monte de atacante, que sabe o atalho da marcação, sabe como chegar, sabe como até fazer falta, tal. Esse garoto tem que pegar essa experiência agora. Quanto mais você vai deixando para lá, essa experiência a suposta malandragem do futebol, né, que existe mesmo. Jogador que puxa a camisa e solta, jogador que chega um pouquinho atrasado e faz a falta só para o atacante sentir que ele está ali, sabe? Cara que vai intimidar falando coisas pro cara dentro do campo. Ele tem que passar por essa fase. E essa fase não tem sentado no banco, não tem ficando na arquibancada, não entrando no campo. Né? Então eu não estou falando para ele ser titular do São Paulo, não. Eu estou falando para ele ser banco do principal time todos os jogos. E se quiser trocar o Caleri ou o Luciano, passar na cabeça do Zubeldia o Rian Francisco antes de qualquer outro. Entendeu? E quando o Zubeldia decidir, hoje eu vou jogar com o time misto, esse time misto, o Rian Francisco tem que ser titular. Ele não pode mais ser reserva do time misto, como foi ontem. Não, até ontem tá certo. Até ontem, você coloca ele no banco, colocou depois, mas ontem ele entrou e decidiu o jogo. Cara, entrou e decidiu o jogo. Dá corda para isso, não freia, sabe? Tem que ir com calma, freia.
Não é, você tem que ter o momento certo. Não é calma. Você tem que acelerar e aproveitar o vácuo da empolgação, do entusiasmo, não só do externo, como eu estou falando, da gente, da torcida, né? Não, do próprio garoto. Né? Você não pode jogar uma ducha de água fria no entusiasmo do garoto que está subindo. Você tem que dar entusiasmo para ele, acelerar isso. Entendeu? Então eu vejo dessa maneira. Para mim, se eu fosse o Zubeldia, ele seria a reserva do meu time principal todos os jogos. Se eu fosse trocar um atacante, eu ia olhar para ele e ia decidir. Acho que eu vou pôr, ou então eu vou pôr um cara mais experiente. Mas ali, eu tendo ele ali no banco, eu olhando para o banco e o garoto está ali. E no time misto é titular. Eu acho que ele ganhou esse espaço. O Arnaldo, sobre isso que o Casagrande está falando, né? O cara virar o primeiro reserva, ou virar o reserva ali do ataque do São Paulo, para já ir entrando mais no time. O jogo de ontem me parece que deu uma outra alternativa, além dele ser centroavante, porque no fim dos contos ele jogou com o Caleri, jogou ao lado do Caleri, como um segundo atacante ao lado dele. E acho que ele aí pode fazer isso, ele, o Caleri, ele, o André Silva, ou ele jogar de centroavante e jogar alguém do lado dele. Tem isso também, né? Tem mais possibilidades pelo que ele mostrou nesses 10 minutos ontem. É bem interessante o que o Casão falou, e essa sua pergunta, Tironi, também o São Paulo, se você reparar sutilmente, ele ensaia mudar o jeito de jogar nessa temporada, sobretudo com a contratação do Oscar. Como é que eu estou dizendo? Menos lado do campo e mais jogo pelo centro, dupla de ataque, dupla de meias, né? Como foi o time principal contra o Corinthians. E acho que nessa circunstância, nesse tipo de jogo que o São Paulo ensaia fazer nesse ano, tem menos espaço para Eric, Ferreirinha e até para o William Gomes, que foi vendido, do que para o Rian. O Casão falar da questão do Luciano e do Caleri, ele de fato ele pode se encaixar em qualquer uma das posições e jogar com um dos outros centroavantes, fazer dupla, né? E acho benéfico para ele. Agora, esse não é coisa. O Fazão falava, eu lembrava de alguns jogadores especiais que o São Paulo revelou e como eles ascenderam, os xodós do passado, né? Teve um jogador que ele não era exatamente xodó quando veio da base, e eu lembrei muito que o Casagrande estava no São Paulo e viu ele surgindo. O São Paulo tinha um time que tinha o Casão, o Careca, o Pita, o Renato, e o Cilinho, no final do campeonato meio perdido, começou a colocar um tal de Miller no time do São Paulo. Para jogar com esses caras aí. O Casagrande jogou junto. E ainda, sem saber direito se era no início, no meio, depois do lado, e depois ele foi formar uma dupla com o Careca, daquelas que a gente... Inclusive foi para a Copa com o Casagrande e Careca, um ano depois, né? Um ano e meio depois. E o Miller não foi imediato. E ele não era um xodó que a torcida já respaldava, tal. Ele penou. Entrou, saiu, foi para reserva, tal, e tudo mais. O caso do Rian não se parece com o do Miller. O caso do Rian se parece mais aos casos do Kaká e do Lucas, né? Quando ascenderam ao time profissional. Já existia com o Kaká essa expectativa a mais do que da geração. Você lembra? O Kaká subiu com outros tantos, como o Rian está fazendo agora. E ele reserva, entra num jogo final do Rio-São Paulo, comando do Vadão, e faz 2 gols contra o Botafogo na final, como se ele jogasse no time há 150 anos. Um, aliás, parecido, de certa forma, com esse da Portuguesa. Domina com o pé, ajeita, toca na saída do goleiro com 65 mil pessoas no Morumbi. E o Kaká, que era Kaká com CA, e depois virou KA, o Vadão, vamos aos poucos. Cara, não deu para ir aos poucos. Ele foi atropelando, passou na frente de caras que já estavam no time, inclusive contemporâneos dele, como o Júlio Batista e tal. Não fez uma trajetória toda perfeita. Nesse mesmo ano de 2001, ele chegou aí para a reserva, oscilou um pouco, depois ele virou o Kaká, que a gente conhece. No mesmo ano, ele já estava num nível muito alto. E o outro é o Lucas, que quando subiu, era Marcelinho, não sei se vocês lembram, né?
e já tinha sido campeão da Copinha, assim como o Rian, já tinha sido o destaque, e começou aos poucos a entrar no time. Com 3 partidas, fez um gol contra o Palmeiras no Pacaembu, nesse mesmo Pacaembu, só que com grama natural, e também atropelou. Porque existem jogadores, e essa questão que o Casão tá salientando, existem jogadores que são diferentes e a empolgação e o respaldo do torcedor em relação a eles também são diferentes. E aí você tem que aproveitar essa situação em seu benefício. O Rian não significa que esse diagnóstico que a gente está fazendo, que todos os campeões da Copinha têm que jogar no time profissional do São Paulo, tem que entrar todas as horas. O Mike lateral, o Ferreira, o outro, o William Gomes, o Negruti, cada um tem uma situação. Mas esse jogador trata-se de um jogador que a gente tem percebido, um jogador diferente. Assim como foi o Miller, assim como foi o Kaká, assim como foi o Lucas. Né? Todos esses tiveram na geração deles bons jogadores ao seu lado, mas eles eram diferentes. E para mim, o Rian é diferente.